Evangelho de João, no capítulo 3. Hoje, querido, nós vamos ver muitos textos. Hoje é o culto de doutrina, e doutrina a gente aprende, né, lendo, estudando e vendo aquilo que a palavra quer nos ensinar. E esta noite nós vamos ver o que a palavra quer nos ensinar com relação a um assunto que todos nós devemos nos aprofundar cada vez mais. Quem achou o Evangelho de João, capítulo 3? Queridos, vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Queridos, eu vou falar de um tema esta noite que eu creio que muitas pessoas saibam, mas eu creio que a maioria das pessoas não saibam como ocorre o processo de salvação do ser humano. Nós cremos no básico. Eu quero me aprofundar mais um pouco hoje. Agostinho, um grande teólogo, filósofo do quarto século, um dos pais da igreja, ele dizia, irmãos, que nós temos que usar a razão para compreendermos a nossa fé. Nós, como cristãos, nós temos que compreender aquilo que nós cremos, para que nós possamos responder àqueles que têm dúvida da nossa fé com sabedoria. Amém? Quando nós compreendemos o plano, não só o plano, mas o propósito e a forma da salvação, nós, queridos, vamos sermos mais gratos ainda a Deus. E eu sei que esta noite você vai sair daqui com seu coração cheio de gratidão pelo aquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo ainda. Amém? Mas para que nós possamos conhecer todo esse processo da salvação, né? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Para que todo aquele que nele crê, qualquer um que nele crê, não pereça, não seja destruído. Mas o que aconteça com ele? Ele tem uma vida eterna, né? A palavra de Deus diz que quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, irmãos. Então, Deus, ele teve um propósito, enviou o seu Filho para nos salvar. Mas salvar de quê, irmãos? Mas por que nós necessitamos de Jesus Cristo para a nossa salvação? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero voltar para o princípio, na criação do homem. Eu quero que você preste muita atenção, para que nós possamos compreender esse raciocínio lógico. Voltando lá para o Jardim do Éden, né? Onde tudo começou, e pelo pecado de Adão e Eva, é que a humanidade está aí do jeito que está. É pelo pecado deles, irmãos, que hoje a gente abre a televisão e vê todo tipo de violência e morte. Porque lá no princípio,
nossos pais, nossos representantes, preferiram dar ouvido à voz de Satanás, ao invés da voz de Deus. Preferiram obedecer à voz do inimigo do que à voz de Deus. O homem, irmãos, ele foi tentado por Satanás e caiu na tentação. E hoje Satanás continua com o mesmo propósito e a mesma estratégia. Ele continua tentando a humanidade da mesma maneira. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João. Eu falei que nós vamos ver muitos textos esta noite. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, depois de 2 Pedro. 1 João no capítulo 2. Amém? 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Essa é a estratégia de Satanás que ele usou com Adão e Eva, e usa também hoje, para nos afastar de Deus, para que nós venhamos nos engordar, dar ouvido à voz dele, e recusarmos a voz de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, tem uma vida eterna. Aquele que faz a vontade de Deus tem a vida eterna. O homem se afastou de Deus por quê? Porque desobedeceu a Deus. Amém? Desobedeceu a Deus por quê? Porque foi tentado pelo maligno. Que forma o homem foi tentado pelo maligno, irmãos? Desta maneira que tem aqui, irmãos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa é a estratégia de Satanás. Essa é a forma que Satanás usa para tentar o homem, e até hoje. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado. Você sente esse desejo e não consegue conter, a não ser que você tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Vejam bem, irmãos, lá no Jardim do Éden, é bom a gente dar uma olhada lá, né? Vamos lá, capítulo 3 de Gênesis. Culto de doutrina é assim, irmãos, é Bíblia, é palavra. Gênesis capítulo 3, irmãos. Você vai compreender que Satanás sempre usa a mesma estratégia. Eu vou ler aqui o texto e vou dizendo para você compreender. Ora, a serpente, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora presta atenção no versículo 6, irmãos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, aqui foi acionada a concupiscência da carne, desejo. Ela viu que era boa, ela sentiu o desejo de comer aquela
fruto, aquele fruto, né? Isso me parece ser muito bom, pensou ela, creio, né? Quando ela viu aquele fruto. Concupiscência da carne, desejo, sentiu desejo. Vocês estão compreendendo até aí? Muito bem. Boa para se comer e agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Ela foi atraída pelo aquilo que ela via. Amém? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Vamos em frente. E a árvore desejável para dar entendimento. Entendimento, irmãos. Ela falou o que antes? A serpente, ela disse que se ela comesse do fruto, ela ficaria igual a Deus, teria o conhecimento igual a Deus. Então despertou nela o desejo de ter o que? Entendimento, conhecimento. Soberba da vida, irmão. O que é soberba da vida, meus queridos e amados irmãos? É aquilo que me faz parecer importante ou me faz muito importante. Eu quero aparentar, eu tenho um desejo de ter poder. Isso é soberba da vida. Amém? Então, no princípio a serpente usou essas três tentações, digamos assim, esses três métodos para tentar o homem. Vá lá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Quem achou diz amém. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vejam bem que Satanás se apresentou a Jesus quando ele estava mais debilitado, né? Digamos assim, 40 dias sem comer nem beber. Versículo 3: E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí despertou nele o desejo. Bom, eu estou com 40 dias que eu não como nada. Eu tenho poder. Eu posso satisfazer agora a minha fome, transformando essas pedras em pães, com consciência da carne. Amém? Suprir a necessidade da carne, do organismo. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: versículo 6. Perdão, irmãos. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. O que é que ele fez aqui, irmãos? A soberba da vida. Rapaz, você vai mostrar para todo mundo que você é poderoso. Você pode, você é Deus. Se você se lançar daqui, você vai dar ordem aos anjos e eles vão te obedecer, e todo mundo vai ver que você é Deus, você tem poder. Soberba da vida. Mas Jesus também disse-lhe, versículo 7, também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe o que, irmãos? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Concupiscência do que, irmãos? Dos olhos.
Ele viu todos os tesouros e toda a glória. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amém? Então o diabo usou a mesma fórmula com o primeiro casal. Ele usou a mesma fórmula com Jesus Cristo, né? E também, meu querido e minha amada irmã, se ele usou com Jesus Cristo, que nunca pecou, com certeza ele vai usar comigo e com você. A estratégia dele é a mesma. Mas só, queridos, que o primeiro casal, ele aceitou, irmãos. Ele aceitou a proposta de Satanás. Agora ocorre uma coisa, irmãos: quando nós recebemos a proposta de Satanás, nós aceitamos, nós perdemos algo de mais valioso das nossas vidas, que é a presença de Deus nas nossas vidas. E isso aconteceu com o primeiro casal. Eles aceitaram a proposta de Satanás, desobedeceram a Deus e perderam a presença de Deus na vida deles. E isso, irmãos, eles como nossos representantes, dali em diante, todos que fossem gerados, nasceria com esse pecado afastado de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, queridos, para o seu conhecimento. Eu sei que muitas pessoas aqui não ouviram falar sobre isso, mas é para o seu conhecimento. A gente tem que ir crescendo cada dia mais e aprendendo mais coisas da nossa fé, irmãos. Porque tem coisa que nós cremos, nós não sabemos nem de onde foi que surgiu. Não está na palavra, tá? Mas quem foi que direcionou, quem foi que Deus revelou, quem foi os pais da igreja que direcionaram a doutrina da fé? No princípio, irmãos, no 4º século, apareceu um monge chamado Pelágio. E ele disse o seguinte: não, o homem nasce como uma folha em branca, sem pecado. O pecado foi lá para Adão e Eva e nós não temos nada a ver com isso. O homem nasce sem pecado, depois é que ele vai pecar. A igreja se reuniu. Agostinho, o primeiro defensor da igreja no 4º século, né? Ele contrariou, debateu, porque os debates eram públicos, e ele venceu Pelágio. E depois, muitos anos depois, a igreja num concílio definiu que a doutrina de Pelágio era heresia, irmãos, porque o homem já nasce com o pecado chamado pecado original, lá dos nossos pais. Amém? É por isso que a igreja hoje prega, né, que nós temos o pecado original. Essa é a doutrina correta da igreja. Depois, muitos anos, apareceu um outro camarada, e ele disse: não, vocês têm razão, realmente o homem nasce com pecado, mas não é tão pecado, não é totalmente distante de Deus, não. Aí nasceu a doutrina do semi-pelagianismo, né? Não era o pelagianismo total, que o homem nascia sem pecado, mas o homem ajudava a Deus na salvação. O homem não era totalmente mau. Também foi recusado pela igreja. A doutrina da igreja, que os pais da igreja defenderam e que nós cremos, é que o homem nasce com o pecado original. Por isso que eu e você já nascemos debaixo de pecado. É por isso que Davi disse lá no Salmo 51: em pecado a minha mãe me concebeu. Desde o ventre da mãe nós já estamos em pecado, irmãos. É por isso, irmãos, que nós ensinamos os nossos filhos a se comportarem, porque eles já vão aprender a pecar, já nascem com o pecado naturalmente, e vão desenvolver o pecado à medida que eles vão crescendo. Amém? Todo mundo já sabia disso? Muito bem, queridos. Então, irmãos, quando Adão e Eva pecou, nós nos distanciamos de Deus. Pronto, pastor. É só isso? Não, irmãos. Aí vem o efeito do pecado sobre a vida da humanidade, queridos. Aí vem as consequências, irmãos. E quando os homens pecaram, irmãos, nós que tínhamos a imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos, no aspecto moral, no aspecto espiritual, né? Menos no aspecto físico, né? Mas
nós fomos atingidos no aspecto físico, moral, mental, espiritual. O homem, quando se afastou de Deus no pecado, ele foi totalmente separado de Deus, irmãos. E nós, já nascemos. Você quer saber quem somos nós antes de conhecermos a Jesus? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu espero que dê para me dar essa doutrina toda hoje, viu? Estou vendo aqui o negócio. Romanos 3. Amém? Versículo 10 em diante. Esses somos nós antes de Jesus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seu caminho há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Somente até aí, irmãos. Posso ouvir um amém? O que a palavra diz? Que não há um justo sequer, irmãos. Todos nós estávamos distantes de Deus. E todos os efeitos do pecado, irmãos, são danosos e têm consequência. Primeiro lugar, irmãos, dos efeitos do pecado. Quando Deus aparece para Adão e Eva, eles começam a querer se auto-justificar. Não foi a mulher não foi a serpente. Os dois pegam algumas folhas e fazem roupa, como símbolo da sua tentativa de se auto-justificar diante de Deus. Eles sentiram medo, irmãos, se esconderam. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Muitos aí fora, irmãos, como nós, por muito tempo, nos escondemos de Deus por causa do nosso pecado. Nós não queríamos ir para a presença de Deus. Veio a maldição sobre a terra. Sabe, queridos, muitas das coisas que nós estamos vivendo aí é a maldição lá do princípio, irmãos. Inclusive, Deus disse que nós íamos comer do nosso pão com o trabalho pesado de esforços físicos. Também, irmãos, entrou a morte. Eu e você não éramos para morrer. Deus não fez um projeto de morte para nós, mas pelo pecado a morte entrou. E agora nós viemos do pó, mas para o pó nós vamos voltar, por causa do pecado. Também entrou, irmãos, com o pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, saíram da presença de Deus, e ali começou o nosso histórico de violência. Quando Caim mata o seu irmão, começa o primeiro assassinato, e de lá em diante vem violência e homicídios na terra, irmãos, pelo pecado. Ali, irmãos, começou toda a corrupção do gênero humano, irmãos, toda a corrupção do gênero humano, até os dias de hoje. E também entrou a enfermidade, irmãos, porque a partir do momento que nós nascemos, as nossas células, irmãos, já entram num processo de morte. Elas vão se renovando por um tempo e depois não se renovam mais e vão envelhecendo e morrem e vêm as enfermidades. Tudo por causa do pecado, irmãos. Mas, irmãos, quando nós lemos o texto que nós lemos esta noite, que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer para pagar o preço do nosso pecado, irmãos. E Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar. E quando o Senhor, Ele decide enviar o seu Filho, ali, irmãos,
não é porque eu e você merecemos, não. Não é porque nós somos bonitinhos, não. Não é porque eu faço coisas boas, não, irmãos. É porque foi um ato soberano de Deus. Ninguém forçou Deus a fazer isso. Ele quis fazer porque Ele é soberano. Ele decidiu e Ele decidiu nos salvar, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Quem foi que achou, diz amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, ó. Vamos ler a partir do 17. Assim que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Por que é que tudo se faz novo, irmãos? E tudo isso provém de quem? De Deus. Foi Deus que nos reconciliou consigo mesmo, através de quem, irmãos? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Além de Deus ter nos salvo, Ele reconciliou nós que estávamos distantes de Deus. Ele também nos deu essa palavra da reconciliação, irmão, de pregarmos a salvação. Amém? Então, irmãos, isso é um ato de infinita misericórdia de Deus, irmãos. Eu e você estamos aqui esta noite, nós podemos dizer que nós estamos em Cristo Jesus e temos a salvação pelo um ato da infinita misericórdia de Deus. E tem mais, irmãos, Deus deu a toda a humanidade. Nós vimos que todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz também, irmãos, em 1 João, João, capítulo 1, versículo 12, que mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu e você que recebemos, nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, irmãos, esse ato de Deus de nos salvar foi dado graciosamente, mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo, e não pelos nossos próprios esforços ou méritos, irmãos. Não é pelos nossos méritos, mas é pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Se nós cremos em Cristo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós podemos ver isso. Anote aí, depois você confere em casa, que é pela fé, né, em Cristo Jesus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? E isso, irmãos, se chama graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Ele nos deu graciosamente, né, através da nossa fé em Jesus Cristo. O próprio Criador tomou a decisão, irmãos, de reconciliar consigo o homem, eu e você, que éramos rebelados. Nós éramos rebeldes diante de Deus. E Deus decidiu vir até nós e dizer: você se rebelou contra mim, mas eu quero morrer por você. Se você aceitar o meu sacrifício, você vai ter a vida eterna. Você está compreendendo? Então, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 8, fala sobre isso. Amém? Depois você veja isso. E quando nós, irmãos, recebemos essa graça de Deus, tem alguém aqui que recebeu Jesus Cristo? Aconteceu algo conosco, irmãos, e é isso que eu quero que você compreenda aqui esta noite. Nós fomos atraídos pela graça de Deus, irmãos. A graça de Deus, ela vem até o pecador, através do Espírito Santo de Deus, e começa a trabalhar no coração do pecador para trazer ele até Deus. Eu vou entrar aqui num outro aspecto teológico, porque eu quero que você comece a entender mais alto o que é a sua fé. Amém? Porque se hoje nós temos essa fé, irmãos, é porque muitos homens de Deus nos direcionaram a isso. Não é só porque nós vemos aqui na palavra, hoje é fácil. Mas
Há duas correntes teológicas hoje, irmãos, que debatem muito sobre isso aqui, que é o arminianismo e o calvinismo. Todas as duas creem que o homem é depravado total no seguinte aspecto: ele se distanciou de Deus e é pecador total. Lá no termos teológicos usa depravação total. Nós estávamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. Amém? Então o calvinismo entende o seguinte: se nós éramos depravados totalmente, e o arminianismo também crê nisso, nós jamais vamos buscar a Deus, irmãos. Amém? Se nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos conversa com Deus, como é que nós íamos buscar Deus para ser salvo? Jamais. Então o arminianismo, o calvinismo entende o seguinte: que Deus é soberano e Deus é que escolheu aqueles que ia salvar. Amém? Ele diz, o calvinismo diz que a graça de Deus é irresistível. Aqueles que deveriam ser salvos, eles não iam resistir à graça de Deus, iam se aproximar de Deus e iriam ser salvos. Mas o arminianismo, que é o que nós cremos também nisso, que o homem realmente era depravado total, distante de Deus. Mas a graça de Deus também vai. Agora nós cremos o seguinte: a graça de Deus, ela vem no homem, chama o homem, mas nós cremos que o homem pode resistir à graça de Deus. O homem pode não querer ir até Deus. O homem pode recusar essa graça de Deus. Ele sente no coração, o Espírito Santo de Deus convida, mas o homem diz: não, eu não quero. O calvinismo não crê assim, mas o arminianismo crê assim, e nós cremos assim, que o homem pode resistir à graça de Deus. Amém? Vocês compreenderam? Não vou me aprofundar muito nessa questão não, porque é uma questão teológica, mas eu quero que você entenda o seguinte: quando nós vamos até Jesus Cristo, acontece três coisas conosco, e isso eu quero que você compreenda bem direitinho. Acontece conosco a justificação, a regeneração e a santificação. Amém? Você pode repetir comigo? A justificação, regeneração e santificação. A justificação, irmãos, quando nós somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus e nós vamos e dizemos: eu reconheço o sacrifício de Jesus de Cristo na cruz, eu quero receber esse sacrifício, né? Quando eu dou esse passo de fé, eu estou crendo, irmãos, que é unicamente por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, né, que eu vou ser reconhecido diante de Deus como justo, porque a justiça de Cristo vai me justificar. Então, quando eu aceito o sacrifício de Cristo, né, eu sou declarado justo, né, e eu recebo o sacrifício de Cristo mediante a minha fé. Então, eu sou justificado por aquele ato de Jesus Cristo. O que isso quer dizer na prática, irmãos? Na prática quer dizer que quando Deus olhar para nós, Deus não vai ver os nossos pecados. Deus vai ver o sangue do seu Filho que está sobre as nossas vidas, nos justificando, comprando todos os nossos pecados. Amém? Isso merece até um glória a Deus, não merece não? Amém? Então Deus nos deu a justiça de Cristo, irmãos, e colocou sobre os ombros de Cristo todos os nossos pecados. Que troca, hein? Que troca, irmãos. E é por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: se alguém está em Cristo, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, Deus vai ver na minha vida o sangue de Cristo e não os meus pecados. Dessa forma, irmãos, é que acontece. Ele primeiro vai ver a justiça do Filho, e por amor ao Filho, e por respeito ao seu sangue vertido na cruz, Ele não mais vai nos condenar, irmãos. E é por isso que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas em vez disso, irmão, em vez de nós sermos condenados, agora, irmãos, nós somos justificados,
e vem todas as bênçãos dessa justificação de Jesus Cristo, agora nós temos direito. E que bênçãos são essas, pastor? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos capítulo 5. Bem ligeirinho, irmãos, que eu quero correr, senão não vai dar tempo. Romanos capítulo 5, vejam quantas bênçãos Deus nos deu através da justificação. Amém? Muito bem. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou ler só aqui, e à medida que eu for falando umas bênçãos, eu vou lendo os outros versículos, amém? Muito bem, queridos. Quais são as bênçãos que Deus nos deu através da justificação do sangue de Jesus Cristo? O que nós temos de bênção por sermos justificados por Jesus Cristo? Primeira coisa, irmãos, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus. É a primeira coisa, irmãos, que o Senhor vai nos dar, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos condenados pela ira de Deus, hoje, irmãos, eu e você, pelo sangue do Cordeiro, nós temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus, porque eu sou justificado por Jesus Cristo. Não sou mais inimigo de Deus, irmão. Nem eu, nem você, nem Deus tem mais a ira sobre a nossa vida, porque hoje nós temos paz com Deus através do sangue de Jesus. Que bênção! Mas tem mais, irmãos. Mas vamos ver aqui ainda sobre a paz com Deus. Vejam só, irmãos, por que eu sinto essa paz? Em primeiro lugar, irmãos, porque eu sei hoje que todos os meus pecados do passado foram apagados. Amém? Eu e você, viu? Não bote varinha para pescar pecado não, viu, irmãos? Não, mas porque no passado você fazia... Tá lá, irmãos, foi apagado por Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. E quem vai tentar pescar os meus pecados é o diabo, para tentar me acusar e para tentar querer trazer coisas do passado para minha cara. Mas eu não aceito, porque hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez o quê? Novo. Amém? Não aceite, irmão, acusação do diabo. Do passado não, nem do presente, porque o sangue de Jesus está na sua vida. Então, irmãos, eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque os meus pecados passados foram apagados, irmãos, né? Foram todos justificados por Jesus, irmãos. E eu tenho paz com Deus porque os pecados do presente, irmãos, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, porque hoje nós conhecemos a verdade. Então no presente ele não tem poder sobre as nossas vidas. Se tiver, nós temos um advogado junto ao Pai, que é quem? Jesus Cristo, que nós vamos lá e nos reconciliamos, e os nossos passados são apagados, irmãos. E também, irmãos, eu tenho paz com Deus porque os eventos futuros, o que virá, não vai poder me separar do amor de Cristo, irmãos, do amor de Deus, porque vai ser a glorificação. Quando vier o Senhor Jesus Cristo, nós estamos em paz com Deus, porque nós somos justificados e não vamos ser separados do Senhor, e nós vamos ser glorificados, irmãos. Amém? Então, nem o meu passado, nem o meu presente, nem o meu futuro pode mais me assustar, irmão. Por isso que eu tenho paz com Deus. Amém? E você também que está em Cristo Jesus, você deve ter paz com Deus. Tem outra bênção? Tem. Qual é a bênção? Romanos 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça. Hoje eu e você, nós temos acesso a Deus, irmãos.
Nós temos acesso a Deus. Através da justificação do sangue de Jesus, hoje nós nos colocamos diante de Deus, temos acesso a Ele a qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer momento. Por meio do sacrifício de Jesus, obtivemos acesso confiante à presença do Pai e ao seu trono da graça, amém? É bênção ou não é, irmãos? Tenho paz com Deus, tenho acesso a Ele a hora que eu quiser, ao seu trono a hora que quiser, e você também, que é um filho de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus, justificado pelo Cordeiro de Deus, você tem essa bênção sobre a tua vida, irmãos. Isso é salvação. Romanos 5, do versículo 3 ao 5, também nós temos uma outra bênção, que é, pastor? É esperança na tribulação, irmãos. Versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança, irmão. Então, irmão, se vem tribulação, é para o agir de Deus, para nos moldar, irmãos. Porque quando nós somos moldados, é a ferramenta de Deus, muitas vezes, nos permite passar tribulação para nos moldar. Para quê, irmãos? Para nós ficarmos mais experientes. E nessa experiência nós vamos ser mais perseverantes, e nessa perseverança nós vamos ter um coração cheio de esperança, de se encontrar com o nosso Salvador. Versículos 6 e 8. Outra coisa que a justificação traz para nós, irmãos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo quê? Pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, presta atenção, prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Então, uma das bênçãos que eu tenho no meu coração é certeza do amor de Deus pela minha vida, e você também tem essa mesma certeza, que Deus nos ama, porque somente alguém que poderia dar a sua vida por um pecador, dar a sua vida, derramar o seu sangue, somente alguém que amasse muito esse pecador, e foi o que Jesus fez por mim e por você. Você se lembra que eu disse que nós éramos rejeitados lá no princípio? Éramos inimigos de Deus, o pecado nos afastou de Deus, todas as maldições veio sobre a nossa vida. Pois Jesus, a si mesmo, Ele nos amou, irmãos, e morreu por nós, demonstrando, e eu posso ter certeza no meu coração, que Deus me ama. Você crê nisso também, irmão? Que Deus te ama? Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus? Do versículo 9 ao 11, irmãos, eu recebo essa bênção da justificação, entendendo que hoje eu sou reconciliado com Deus. Versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Há algum justificado aqui esta noite? Seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, irmãos. Isso é uma bênção, irmãos, da justificação de Jesus. Hoje nós somos reconciliados com Deus pela justificação de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, queridos, nós somos justificados. E nós somos também regenerados, irmãos. Agora eu chamo sua atenção para uma outra questão teológica, para que você comece a pensar mais alto do que é a sua fé. Há uma questão teológica entre os calvinistas e os arminianos. Essa briga vai longe, viu, irmãos? Mas eu quero trazer o entendimento para os meus irmãos. O que é que os calvinistas entendem?
Os calvinistas entendem, irmãos, que a regeneração vem antes da reconciliação, da justificação. Os calvinistas entendem, irmãos, que o Espírito Santo de Deus trabalha no coração do homem, regenera, o homem passa a sentir desejo de conhecer a Deus, e quando o homem vai até a Jesus, aos pés de Jesus, e recebe a justificação, ele já está regenerado no seu coração. É isso que os calvinistas compreendem. Os arminianos, que somos a nossa corrente teológica aqui desta igreja, nós cremos o seguinte, irmãos, que a regeneração começa depois. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus atrai o homem através da palavra, e pela fé que é despertada no homem, ele recebe Jesus sendo justificado. No momento que ele é justificado, o Espírito Santo de Deus começa a transformar o homem, e vai regenerando o homem. Aquilo que nós amávamos no mundo, nós começamos a deixar e substituir isso pelo amor de Deus. Amém? Então nós cremos que primeiro nós somos atraídos pela fé, justificados, e depois começamos a ser regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Nosso coração começa a ser transformado, regenerado, de pecador, de ímpio, de mal, para agradar a Deus e obedecer a Deus. Amém? Então, irmãos, quando nós recebemos Jesus, nós somos regenerados, e isso se chama nascer de novo. É um novo nascimento, irmãos. É aí que nós vemos lá em João 3, Nicodemos dizendo: como pode o homem nascer de novo? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe. E Jesus diz: não, você tem que nascer da água e do Espírito. O nosso Espírito começa a ser ligado, é ligado com o Pai, e nós começamos a ser regenerados, nascemos de novo. Amém? E quando nós nascemos de novo, irmãos, aí vem o terceiro passo da salvação, que é o passo da santificação. Quando nós restauramos a nossa comunhão com Deus, nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas, e andando com Deus todos os dias, né, o Espírito Santo de Deus vai no interior do nosso coração, vai nos transformando. E essa santificação, a gente buscando a Deus, na palavra, na oração, no bom testemunho, na igreja, buscando ter uma vida em comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai moldando o nosso coração, e o que ele vai fazendo aqui no coração, vai sendo, exteriormente, vai sendo visto através das nossas práticas, das nossas atitudes, da nossa vida, e aí, isso é uma vida de santificação, irmãos. Ou seja, nós vamos nos santificando. Santificado, santo quer dizer separado. Nós vamos separando das coisas do mundo. Nós vamos deixando as coisas do mundo e vamos nos separando para Deus. Amém? Então, irmãos, de pecadores que nós éramos, nós somos ainda justificados. De inimigos de Deus, ímpios, o Senhor fez todo esse processo na nossa vida e está fazendo. Hoje nós somos justificados, regenerados, e estamos num processo de santificação, porque um dia o Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. Amém? Então talvez você compreendesse que só o processo da salvação é porque eu ouvi a palavra, eu fui na frente e o pastor orou sobre a minha vida, pronto, eu estou salvo, né? Na maneira prática é essa, irmãos. Mas na maneira espiritual é tudo isso que nós vimos hoje aqui. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, somos regenerados, voltamos. Essa regeneração, irmãos, é o nosso espírito que era morto, e agora ele é regenerado e volta a ter comunhão com Deus novamente. Aquela comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Nós voltamos a ter comunhão com Deus, não nos escondemos mais de Deus, e buscamos a Deus. Buscamos as coisas de Deus, e isso vai nos santificando dia após dia. Amém? Eu falei para você que se você compreendesse tudo que eu falasse aqui esta noite, você ia ser um crente mais grato a Deus, por tudo que Deus está operando na sua vida. Eu falei para você, querido, que se você compreendesse aquilo que eu estava falando aqui esta noite, você vai sair desta igreja hoje com outro pensamento, irmão. Você vai entender que
todo o trabalhar e o agir de Deus, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus, todos três trabalham em prol da nossa salvação. Então, se você compreendeu tudo que eu falei aqui esta noite, irmão, você vai ver o quanto Deus nos amou e quanto nós devemos ser gratos a esse Deus, que um dia nos tirou das trevas e hoje tem nos colocado na luz. E é por isso que hoje nós somos gratos, irmãos. E é por isso que nós temos que beber mais dessa fonte, buscar mais esse Deus dia após dia, nos aproximar mais dele, até aquele glorioso dia em que ele venha buscar a sua igreja, que sou eu e você. E nós vamos sim, aí sim, terminar completamente o processo de Deus. É quando nós estivermos lá com Ele, nossos corpos glorificados. Aí não vai ter mais pecado, aí não vai precisar mais de justificação, aí não vai precisar mais de regeneração, porque o processo de Deus foi concluído para salvar a humanidade, irmãos. E sou eu e é você. E se nós formos alcançados, muitas outras pessoas ainda precisam ser alcançadas, e por isso precisam das nossas orações. Amém? Fiquem em pé, glorificando esse Jesus.